Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave e autor de Pesadelos através do Espelho e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso. Hoje vou fazer minha análise de escritor de A Lenda de Drizzt II, Exílio, segundo livro da saga de Drizzt. Foi, na verdade, o quinto livro publicado pelo Salvatore. As histórias de Drizzt seguiram um modelo meio Star Wars. Começou pelo livro 4, 5, 6, e depois voltou pro 1, 2, 3, e depois foi pro 7, 8, 9, e assim foi. Drizzt, lá fora, tem dezenas de livros publicados. Aqui no Brasil, a editora Jambô está trazendo, e eles trouxeram na ordem cronológica. Inclusive, eu falei já em detalhes do primeiro livro, Pátria, do Drizzt. Então, confiram aqui no canal os vídeos sobre alguns vídeos sobre a lenda de Drizzt Pátria, que eu analisei esse vídeo aqui com profundidade. E chegou a vez de falar do segundo livro da saga, que é Exílio. Então esse conteúdo é para você que é escritor ou escritora e também para quem é leitor ou leitora. Passando agora uma aventura, que ótimo. Então, se você é um escritor ou escritora em busca de melhorar a sua escrita, conhecer as histórias dos grandes mestres e se inspirar para formar a sua voz literária, a sua voz narrativa, ou se você é um escritor, desculpa, ou se você é um leitor ou leitora que quer só curtir a leitura, esse vídeo vai te dar 3 razões para você ler, ou não, a decisão é sua, né? Para ler A Lenda de Drizzt Exílio. Então, primeiro ponto que eu achei bem interessante nesse livro é que o Drizzt, o nome já fala, Exílio. Ele saiu de Mesoberranzan, que é a cidade dos elfos negros, e agora ele está vivendo num exílio autoimposto ainda em Underdark, ainda no subterrâneo de Forgotten Realms, esse mundo que é Faerûn. Então ele está basicamente... ele se tornou um sobrevivente que está aí lutando para todo dia, um dia de cada vez, conseguir simplesmente continuar existindo nesse ambiente totalmente hostil. Mudou o tipo de hostilidade, né? Mesoberranzan é um reino de intrigas, é um reino de punhais escondidos e devidamente enfiados em costas desprevenidas, né? E agora o Drizzt está conhecendo esse lado mais selvagem, mais inóspito do subterrâneo. Então, um ponto interessante assim para começar, que é bem legal, é como que esse livro aproveita os temas do primeiro livro, tá? Quando eu comecei a ler, eu esperava que eles fossem simplesmente deixar Mesoberranzan para trás, que a capital dos Elfos Negros fosse só realmente o tema do primeiro livro e daí em diante não esperava um retorno desses temas tão cedo, mas esse livro aqui é uma sequência no sentido clássico da palavra, tá? De fato, os eventos desse livro são totalmente derivados, totalmente em consequência do que aconteceu no primeiro livro, e alguns arcos reabrem e alguns arcos também se fecham. Alguns arcos se fecham, inclusive arcos que foram reabertos se fecham nesse livro daqui. Então, para mim foi uma ótima experiência de como ler uma sequência. Se você gostou do primeiro livro, o seu gosto vai ser honrado, tá? Você vai ter mais daquilo que você gostou no segundo livro. E se você está escrevendo e pensa em como dar continuidade à sua história, esse aqui é um ótimo exemplo de como seguir a história, apresentar eventos novos, mas ainda assim dando continuidade ao que já veio antes disso. O segundo ponto é como que esse livro apresenta Underdark, o subterrâneo de Faerûn. O Underdark é todo uma região, sabe? Quase um continente embaixo da Terra. Então tem vários povos, tem os anões cinzentos, tem os gnomos das profundezas, tem os devoradores de mente, tem vários seres, alguns inteligentes, outros selvagens, outros até alienígenas embaixo da Terra. Então assim, é um mundo que é muito diferente do que a gente está acostumado. O mundo de Forgotten Realms é um mundo que tende àquela pegada tolkieniana, tem anão e elfo e dragão, sabe? Mas esse é um lado do mundo que é bem diferente do que a gente está acostumado. É um lado bem mais ameaçador, em que o perigo espreita a cada esquina
e que são temáticas que a gente não costuma ver. Aqui logo de cara dá pra ver aqui uns devoradores de mente na capa do livro. Então eu nunca tinha lido um livro em que aparecesse. Eu já conhecia já esses Mind Flayers, os Illithid, que é o nome da raça, a gente chama de devoradores de mente. Eu já conhecia esse povo, eu nunca tinha lido um livro em que eles participassem como personagens, que eles aparecessem como um dos desafios da história. Esse foi o primeiro, até agora o único que eu já li com esse povo, por exemplo. Então você vê, é algo muito mais de horror cósmico do que de Tolkien, do que de fantasia, de alta fantasia, por exemplo. Então, gostei muito de conhecer várias facetas. Eu não vou ficar aqui falando tudo que tem no livro, senão estraga a graça, né? É bacana que você também leia, também se surpreenda com algumas facetas que esse livro tem a apresentar aos leitores. Mas esse é o livro que explora Underdark. Enquanto que o Pátria mostra Mesoberranzan, que é a cidade dos elfos, e enquanto o quarto livro, que é o que eu estou lendo agora, que é o Fragmento de Cristal, apresenta o Vale do Vento Gélido, especialmente os 10 Burgos, que é essa região mais não diria nórdica porque não é viking, mas é a região mais ao norte, mais nortenha, né, de Forgotten Realms. É a região gélida. É um outro tipo de ameaça. Também é inóspito, mas de outra forma. Então, basicamente, o livro 1, eu diria que é sobre Mesoberranzan. Livro 4, Vale do Vento Gélido. O livro 2, no caso, é Underdark, esse lado mais bizarro, esse lado mais aberrante, esse lado mais sombrio e subterrâneo de Faerûn. E o quarto ponto é o Drizzt, o nosso herói, como um sobrevivente. O Drizzt, eu diria que sobrevivente seria um bom adjetivo para definir, se a gente fosse definir o que ele é. Ele é um sobrevivente, mas a forma como ele aprende a sobreviver vai se atualizando a cada livro. Então, no primeiro, mostra o Drizzt ainda criança, então ele está sobrevivendo, na verdade, a uma sociedade muito hostil, uma sociedade muito ameaçadora, tá? No quarto livro, que foi o primeiro a ser publicado, tá? Ele já está sobrevivendo como um pária em uma terra que não dá boas-vindas a ele, uma pária, uma sociedade que julga o Drizzt pelo antecedente dele, né? Não é nem por quem ele foi, né? Julga ele pelo povo do qual ele veio e ao qual ele também nunca pertenceu. Então, o Drizzt está sempre sobrevivendo de alguma forma. E aqui ele está... Mas aqui é como ele sobrevive como um selvagem, sabe? É o Drizzt sobrevivendo não é na selva, né? É nas cavernas, né? Então, esse é o livro que ele está realmente tendo que sobreviver ao ambiente, a ameaças naturais. Então ele tem que conseguir a própria comida dele, sabe? Ele não pode dormir sossegado dia nenhum, porque se ele dormir desatento, ele vai ser devorado por algo, sabe? A cada passo que ele dá é uma ameaça nova. Enquanto, bem ou mal, quando você está no mundo da superfície, né, você consegue ver o horizonte, você consegue olhar ao seu redor, ok, não tem nenhuma ameaça perto. Se algo surgir me ameaçando, eu vou conseguir enxergar de longe. Nas cavernas, em túneis, em complexos subterrâneos, isso torna bem mais capcioso, bem mais ardiloso. Então, de todos os livros, esse é o lado mais selvagem do Drizzt de todos. Eu adorei conhecer essa faceta dele como esse sobrevivente a realmente um território selvagem, não no sentido floresta, né, mas no sentido subterrâneo da coisa. Então, esses são os 3 pontos que eu mais gostei nesse livro daqui. Como que esse livro dá continuidade ao livro 1, como esse livro apresenta o Underdark e como esse livro desenvolve o Drizzt como um sobrevivente. Comenta aqui embaixo qual que é o seu livro de fantasia. É o seguinte, você prefere a fantasia mais tolkieniana, a fantasia mais elfos, anões e dragões, ou você prefere facetas mais diferentes da fantasia? Essa fantasia fora da caixa, essa fantasia num mundo mais estranho, mais aberrante. Eu falei aqui também em outros vídeos, por exemplo, também, cadê aqui? Eu falei recentemente sobre o Jack Vance da Earth, que é fantasia bem estranha. Falei também anteriormente sobre Espadachim de Carvão,
E agora eu tô falando do Lenda de Drizzt Exílio. A diferença aqui é que esses dois são mundos completamente estranhos e bem diferentes, enquanto que Forgotten Realms é um mundo também tolkieniano, mas que tem facetas que vão além dessa parte mais alta fantasia, né? Já vai para uma fantasia mais estranha nesse livro daqui especificamente. Então é um mundo com mais facetas. Então comenta aqui embaixo se você prefere um mundo que tem mais alta fantasia clássica, mais uma fantasia estranha ou uma mescla dos dois. E se você também escreve, se você também conta as suas histórias, clica no link aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, e conheça a iniciativa Escrita Épica, que é o melhor caminho para você desbloquear todo o seu potencial como escritor ou escritora e alcançar o seu sonho de ter livros publicados e conquistar leitores por todo o Brasil. Senhoras e senhores, uma honra. Até o próximo vídeo. Um abraço.